Paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito feliz em mais um dia poder estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: mude o comportamento, levante a cabeça e siga em frente. O nosso texto base é Esdras, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: Levanta-te, pois a ti compete agir. Contudo, estaremos ao teu lado, coragem e mãos à obra. Falando um pouco do contexto histórico de Esdras, então, o livro de Esdras ele nos mostra o registro do cumprimento da promessa de Deus de libertação do povo de Israel depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, conforme foi profetizado pelo profeta Jeremias. Jeremias capítulo 30, versículo 3 diz assim: Porquanto dias virão, diz o Senhor, em que mudarei o destino do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles dela tomarão posse, assevera o Senhor. Foi por meio de Ciro, o rei da Pérsia, que ocorreu o decreto de libertação do povo de Israel, a ordem para a reconstrução do Templo de Jerusalém. Esdras, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz assim: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém de Judá, e construa um novo templo de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. E que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja morando, seja ajudado pelos homens e de sua vizinhança, aliás, seja ajudado pelos homens de sua vizinhança com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Esse foi o decreto assinado por Ciro. Outro ponto importante, eu acho que é acerca do histórico, do capítulo 1 ao 6 do livro de Esdras, como nós vemos, é narrado o decreto de Ciro libertando todo o povo de Israel do cativeiro e a ordem de reconstrução da cidade e do templo de Jerusalém. A história diz que 50 mil pessoas retornaram à cidade santa sob a liderança de Zorobabel, e ali o início da reconstrução do templo de Jerusalém. Já nos capítulos de 7 a 10, narram o emocionante retorno de Esdras a Jerusalém e com ele o objetivo de ajudar a trazer um reavivamento espiritual ao povo de Israel. Importante mencionar que Esdras, segundo a Bíblia, era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá, lei de Moisés. Além disso, a Bíblia diz também que ele foi falar com o rei Artaxerxes e ele foi benevolente, concedendo tudo o que Esdras necessitava, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras. Abrindo um parênteses para falarmos desse versículo, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras. Para confirmar que qualquer um de nós, se de fato vive um relacionamento sincero com o Senhor e busca viver o propósito que ele estabeleceu, ter uma atitude correta diante dele e dos homens, a pessoa se torna abençoada em tudo o que faz. E nesse contexto,
nós temos essa comprovação de que o rei concedia a Esdras tudo o que ele necessitava, porque Esdras vivia uma atitude correta com Deus e com os homens. E esse é uma lição que nós devemos aprender e vivenciá-la todos os dias. Nós precisamos ter uma atitude correta diante das pessoas. O mundo está vivendo um caos emocional, onde as pessoas estão iradas, estressadas, as pessoas estão brigando por qualquer coisa. Se elas tropeçam na rua, elas culpam A, B, C ou D. As pessoas não falam mais bom dia, entre tantas outras coisas. De fato, você encontrar alguém que realmente deseja ajudar, deseja cooperar de uma forma sincera, sem cobrar algo, eu digo que hoje é difícil. E nós, como cristãos, nós, como servos de Deus, nós devemos usar essa atitude, esse exemplo da atitude de Esdras, como lição para todos os dias de nossas vidas. Porque é através das nossas atitudes, é através do nosso testemunho que, de fato, as pessoas passam a compreender se realmente nós servimos a Deus ou não. E esse, talvez nos dias de hoje, seja a grande interrogação, acho que na maioria dos cristãos. Será que de fato nós estamos fazendo para agradar a Deus? Será que de fato as nossas atitudes estão sendo corretas diante de Deus e dos homens? Isso é algo que fica para nossa reflexão. E de fato, algo que é verdade é que o nosso maior testemunho é a nossa vivência. Aliás, me desculpe, a nossa maior pregação é o testemunho do nosso dia a dia. Se de fato nós vivemos uma vida correta diante de Deus, isso reflete de uma forma positiva na nossa vida. Em Colossenses capítulo 3, no versículo 23, diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estais servindo. Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para pessoa alguma. Olha só que interessante. Se nós estamos lendo que porquanto a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras, e o rei concedia a ele tudo o que ele pedia, é porque realmente Esdras era um exemplo dentro do palácio do rei. Esdras era um exemplo no meio daquelas pessoas, mesmo entre aspas, cativo, né? Ainda ele estava livre, óbvio, né? Mas ele estava ali, né? Servindo ao rei. Ele fazia aquilo que era correto. E fica a primeira lição para a gente, que nós precisamos mudar esse comportamento e passar a fazer algo que agrade a Deus. E quando a gente faz as coisas para agradar a Deus, isso reflete porque nós queremos fazer o que é certo. Queremos seguir por um caminho que realmente é o caminho que Deus se alegra de cada um de nós. E não um caminho que traz questionamentos, um caminho que desagrade a Deus. Por isso, a primeira lição
que nós podemos trazer para a gente hoje é a mudança de comportamento e buscar fazer aquilo que Deus agrada, aquilo que agrada, né, ao nosso Deus, mudando nosso comportamento, as nossas atitudes, buscando ser corretos, buscando ser verdadeiros servos do Senhor. Além disso, no capítulo 8, nós vemos também que durante a jornada, Esdras estava preocupado em relação aos ataques de inimigos e ladrões que eles poderiam sofrer. Então, ou seja, eles saem, eles saem, eles saem ali com várias pessoas em direção a Jerusalém, né, para a reconstrução do templo. E no meio do caminho surgiu a preocupação, que é a preocupação de ser assaltado, pois ali estavam homens, mulheres, crianças, e além disso, eles traziam os recursos, né, que iriam assim ajudar ali na continuidade da reconstrução da cidade do templo. Inclusive, diz a palavra de Deus que Esdras considerou pedir uma escolta armada ao rei para garantir a segurança deles, mas ele ficou sem graça. Abrindo um outro parênteses, ele não quis abusar da boa vontade do rei. Então, ou seja, nós vemos aqui que ele era uma pessoa que não queria ser peso para ninguém, ele não queria abusar da confiança, ele não queria abusar talvez do poder que ele tinha. Então ele decidiu se voltar ao Senhor e pedir ajuda a Deus e não usar de um benefício que ele tinha perante os homens. Com certeza, se ele pedisse, ele teria ali guardas que estariam acompanhando ao longo da viagem, os protegeriam. Mas a Bíblia diz que eles jejuaram, eles rogaram a bênção de Deus para protegê-los durante a viagem. De acordo com um relato bíblico, diz que ele bondosamente atendeu às nossas orações. Ou seja, Esdras está relatando que mesmo com essa preocupação, Deus atendeu às orações, não só de Esdras, mas de todo o povo, porque ali todos se reuniram. A Bíblia diz que eles jejuaram e rogaram a bênção de Deus. Então, ao longo de toda a viagem, eles chegaram ao seu destino e não tiveram nenhum tipo de problema, não tiveram nenhum tipo de ataque. Deus guardou a toda a viagem de Esdras e todas as pessoas que estavam com ele. Aleluia. Mais um exemplo de uma pessoa que se volta para o Senhor, uma pessoa que coloca a sua ansiedade, coloca as suas preocupações diante do Senhor, sabendo daquilo que Ele pode fazer. E quantas vezes, quantas situações surgem que nos preocupam, quantas situações que nos geram ansiedade, nos geram medo, nos geram estresse, nos geram tantas coisas. Muitas vezes nós buscamos a solução em caminhos totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que de fato agrada a Deus. Mas aqui nós vemos que, mesmo sabendo do perigo, mesmo sabendo das dificuldades que eles poderiam enfrentar, eles decidiram orar a Deus e colocar diante dele toda a sua preocupação e crendo que Deus os protegeria. Em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6 diz assim:
Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, descendo sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor, ele conhece as nossas aflições. O Senhor conhece tudo o que nós passamos. O Senhor conhece cada detalhe, cada sentimento, cada situação que eu coloco diante dele, que você coloca diante dele. Ele sabe. Por isso, não fique ansioso, apenas coloque diante dele. Faça como Esdras. Coloque, ore a ele, busque a ele, e com certeza ele vai abençoar o seu caminho, ele vai abençoar a jornada que você está percorrendo. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Depois de terem chegado a Jerusalém, os líderes do povo e os líderes do povo se reunirem para falar com Esdras, né, dizendo que o povo de Israel, inclusive sacerdotes, os levitas, eles não estavam conseguindo se manter separados dos povos vizinhos. Ou seja, eles estavam se misturando, se relacionando com outros povos. Em Esdras, no capítulo 1, versículo 2, nós temos esse relato. O povo de Israel, inclusive os sacerdotes, os levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, com as dos cananeus, os hititas, os ferezeus, os jebuseus, os amonitas, os moabitas, os egípcios, os amorreus, porquanto ele e seus filhos se casaram com as filhas desses povos e nelas depositaram a semente sagrada, isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã desses povos. E o pior, nossos líderes oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Ou seja, todas aquelas pessoas que já haviam saído da Babilônia com Zorobabel e retornaram para Judá, para Jerusalém, eles haviam se envolvido, se misturado a outros povos, haviam se casado, gerado os filhos e se renderam às práticas pagãs. E com isso, a Bíblia nos diz que Esdras rasgou a sua túnica em sinal de humilhação, arrancou os seus cabelos da cabeça e da barba, se indignando com tudo aquilo que estava acontecendo, porque aquela atitude era um pecado contra Deus. E principalmente diante de tudo o que Deus já havia proporcionado para o seu povo, a libertação, a reconstrução da cidade do templo, ou seja, aquilo mexeu demais com Esdras. Inclusive, ele mesmo, no relato bíblico, diz que ele usa a palavra horrorizado e atônito para expressar o seu sentimento em relação ao seu povo. Lá no versículo 5, do versículo 6 do capítulo 9, diz assim: Ó meu Deus, estou por demais aterrado, indignado, envergonhado para erguer o meu rosto em tua direção. Meu Deus, porquanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Aquela notícia mexeu de uma maneira tão forte com Esdras que ele perdeu o chão. Imagine, ele sai da Babilônia, vem com recursos para poder reconstruir o templo
está vivenciando uma nova fase, está vivenciando o povo retornando às suas origens, o povo focado e dedicado em reconstrução da cidade, do templo, e aí ele ouve uma péssima notícia, ele ouve que os próprios líderes começaram a dar mau exemplo, começaram a se misturar com outros povos, e os homens também começaram a se misturar com esses povos, e no final das contas pecaram contra o Senhor. E aqui nós vemos Esdras mexido com tudo aquilo, triste. Se nós olharmos aqui a oração de Esdras, você consegue notar o quanto aquilo abalou e o quanto ele levava para si o erro do povo. Ele apenas não, ele não, ele não tratava aquilo como se fosse uma falha de A, de B ou C, não. Ele assumiu o erro do povo, porque ele sabia que aquilo era errado. No capítulo 10 relata que enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele e todos ali lamentaram profundamente pelo erro cometido. Ou seja, todos viram a forma como Esdras ficou mexido e as pessoas se arrependeram, porque viam nele um exemplo. Viram que de fato o quanto aquilo mexeu com ele e aquelas pessoas se arrependeram. Nós erramos, nós falhamos. E elas passaram a se humilhar perante Deus. Elas passaram a orar, pedindo a misericórdia do Senhor e lamentaram profundamente pelo erro que foi cometido. E aqui eu gostaria de abrir um segundo parênteses sobre o sentimento do povo de lamentação aí pelos erros cometidos, né? De fato, o primeiro sentimento é o arrependimento diante de Deus, em relação a tudo o que fizemos de errado. Mas é muito comum do ser humano ficar lamentando por dias pela falha cometida, prostrado diante dessa situação. Mesmo com o perdão concedido por Deus, o próprio apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. E nós vemos que as pessoas elas ficam ali, já receberam perdão, mas continuam naquela situação, naquele comportamento. O Senhor Jesus perdoa todos os nossos pecados, mas o que não podemos esquecer é que iremos responder pela consequência dos nossos atos. E isso irá refletir diretamente na nossa vida. No entanto, pense que mesmo com a falha, teremos uma nova oportunidade para refletir e fazer diferente. Existe uma frase que diz o seguinte: vencedor é aquele que faz da queda um motivo para se levantar mais forte. Então, use o erro como combustível para você se erguer, tornar-se mais forte, a fim de não cometer novamente o erro do passado. Ou seja, se eu errei, eu preciso reconhecer, mas eu preciso mudar o meu comportamento. Eu errei, eu pedi perdão a Deus, o Senhor me perdoou, porque a palavra dele garante isso. Que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Eu errei, eu me arrependi, o Senhor me perdoou, mas eu não devo ficar ali prostrado. Eu preciso mudar o comportamento. E muitas pessoas ficam prostradas e ficam ali e não se mexem. E nós precisamos se mexer, mudar, entender que a partir do momento que eu errei, virá uma consequência. Essa consequência virá e eu vou precisar enfrentá-la de cabeça erguida. E Deus vai te dar força para você enfrentar. Por isso, se você está passando por uma situação dessa,
Entenda uma coisa, Deus já te perdoou, se você se arrependeu de verdade, Ele te perdoou. Agora levante a cabeça e enfrente o problema de frente. Não fuja, não saia correndo. Vencedor é aquele que faz da queda um motivo para se levantar mais forte. Use do que te fez cair um motivo para você se levantar. Um motivo para você falar: a partir de hoje eu não faço isso e vou usar isso como combustível para me erguer, como combustível para me caminhar e fazer aquilo que é certo. E não ficar ali prostrado, dando uma de coitadinho, porque ninguém é coitadinho, amado irmão. Amada irmã, nós precisamos seguir em frente. E foi exatamente o que o povo fez. A Bíblia diz que um deles se levantou dizendo assim: temos sido desleais para com o nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Esdras, capítulo 10, versículo 2. Ou seja, eles reconheceram os erros e decidiram parar com o lamento e mudar. Tomaram uma atitude, fazer uma nova aliança com Deus. Então, essa mesma pessoa que se levantou arrependida disse ao próprio Esdras: levanta-te, pois a ti compete agir. Contudo, estaremos ao teu lado. Coragem, mãos à obra. Essa pessoa estava dizendo a Esdras que agora era o momento de levantar a cabeça, fazer o que era certo diante de Deus, ou seja, aqueles que erraram já haviam se arrependido, agora era o momento de mudar o comportamento e seguir em frente, tomando a atitude correta diante de Deus. E é exatamente o que devemos fazer. Deixe de lado o lamento, levanta a cabeça e siga em frente. Busque aquilo, busque fazer aquilo que agrada a Deus. Levanta-te, pois a ti compete agir. Contudo, estaremos contigo, estaremos ao teu lado. Coragem e mãos à obra. Mãos à obra, meu irmão. Se você cometeu um erro e se arrependeu, Jesus já o perdoou. Eu quero dizer para você: levanta-te. Compete a ti agora agir. Deus está contigo. Ele é contigo. Coragem, mãos à obra. Não importa qual é a consequência, mas enfrente-a de frente. Enfrente-a porque é o que Deus espera de cada um de nós. Nós somos falhos, estamos sujeitos ao erro, mas a partir do momento que há um arrependimento genuíno, Jesus já te perdoou. Não leve para si. Quantas pessoas carregam uma falta de perdão, elas mesmas não se perdoaram. Deus já perdoou, mas elas não se perdoam e carregam isso por anos na sua vida e não se permitem viver o que Deus tem para elas. Entenda, nós somos falhos. Se fôssemos perfeitos, nós já estaríamos lá no céu. Mas não, nós estamos aqui, nós vivemos esse mundo. Nós somos daqui por enquanto. Por enquanto estamos aqui. Essa é a nossa estadia. Um dia estaremos no reino de Deus. Porque nós somos cidadãos do reino. Nós temos uma pátria que é o céu, mas por enquanto estamos aqui. Então aqui nós precisamos caminhar, aqui nós precisamos fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso, levanta-te, pois a ti compete agir. Contudo, estaremos ao teu lado, coragens e mãos à obra. Mãos à obra, meu irmão, mãos à obra, minha irmã. Levanta essa cabeça, mude o comportamento, siga em frente, insista e persista, porque Deus é contigo. Deixe de lado, se perdoe. Deus já te perdoou, se perdoe, arranque esse sentimento do seu coração e busque caminhar por uma nova jornada. O erro te fez mudar de rota, mas Deus hoje, Ele te perdoa e faz você seguir pela jornada que Ele tinha para sua vida. Por isso, coragens e mãos à obra. Pai,
Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa mensagem. E eu oro, Senhor, que o Senhor alcance todos os corações pesados, aqueles corações que ainda não se perdoaram. O Senhor já os perdoou, mas essas pessoas carregam a falta de perdão dentro dos seus corações. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito flua sobre essas vidas, que elas sejam convencidas pelo Senhor Espírito Santo que o Senhor já as perdoou e que elas larguem dessas cargas pesadas, que elas larguem desse peso, dessas bagagens que são difíceis de serem carregadas, que elas entendam que sem o Senhor a gente não chega a lugar nenhum e que elas também tenham a humildade para se voltar para Ti, que elas falem, Senhor, eu preciso de Ti, porque sem o Senhor não chega a lugar nenhum. Porque a tua palavra diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Deixe de lado, meu irmão, minha irmã, essas cargas pesadas. Se perdoe, porque Jesus já te perdoou. E siga em frente. Siga em frente. Levanta a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Caminhe por essa jornada que o Senhor tem para você. Coragem e mãos à obra. E você verá que Deus irá abençoar a sua vida. Assim como abençoava a vida de Esdras. E você viverá essa é a mesma situação de Esdras, onde quando ele se aproxima, quando ele entrava na presença do rei e ele pedia algo, o rei concedia, porque a mão do Senhor estava sobre ele. E eu declaro sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo, assistindo esse vídeo, que irão assistir, porquanto a mão do Senhor estará sobre você. Eu declaro a palavra do Senhor sobre a sua vida, que a mão do Senhor estará sobre você e você será abençoado, porque o Senhor abençoará em tudo que você tocar, onde você pisar, aonde você tocar, o que você fizer, Deus estará abençoando a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo e eterno nome, Senhor. Pai, obrigado por mais um dia, por essa mensagem. Abençoa o teu povo, a tua casa. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Graças a Deus.